A presidente Dilma Rousseff defende a adoção de medidas estruturantes para enfrentar a seca. Medidas que garantam um nível de segurança hídrica mais apurado, mais efetivo, de grande durabilidade, segundo palavras dela própria. Em compensação, a obra, que é considerada a mais estruturante de todas para enfrentar os desafios da estiagem, a transposição do Rio São Francisco, está atrasada e sob investigação do Tribunal de Contas da União. O deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, conseguiu aprovar a criação de uma subcomissão para acompanhar a aplicação de recursos no combate à seca, que vai funcionar no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aqui da Câmara. E um dos primeiros atos será a cobrança de um relatório sobre a transposição do São Francisco. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Hugo Mota nesta edição do Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, eu falei muito da questão do São Francisco porque é a questão que aparece com mais vigor quando a gente fala dessas medidas estruturantes. No entanto, essa obra está super atrasada. Outro dia, o próprio líder do PT nos dizia aqui que a obra até agora só teve 40% de sua realização concluída, quando a gente sabe que essa obra devia estar pronta já no ano passado. O que está acontecendo? Olha, verdade, o São Francisco, a essa transposição, existe um apelo muito grande dessa obra, porque gerações e gerações que passaram de pessoas do Nordeste sonhavam com essa obra, pois ela representa para o Nordeste uma saída para resolvermos de vez o problema da falta de água até para o consumo humano e sem falar na água para a produção agrícola e para a garantia do rebanho e da pecuária. Nós, diante desta problemática e por estarmos diretamente ligados ao problema, por sermos do sertão da Paraíba, nós entramos com esse requerimento na Comissão de Fiscalização e Controle, onde a comissão já foi instalada, está pronta para começar a trabalhar, para que a gente acompanhe de perto essas ações, como essa transposição da obra do Rio São Francisco, que tem um papel importante no que diz respeito a dar ao Nordeste condições de produzir, condições de terem condições dignas de viver, falando propriamente das pessoas que estão inseridas na problemática da seca, principalmente no semiárido nordestino, e não só a transposição, podemos estar também acompanhando outras medidas que o governo federal anuncia e que, infelizmente, o pequeno criador, o pequeno agricultor que está na ponta do problema, vê essas medidas serem anunciadas e muitas vezes o recurso não chegar na ponta. A nossa missão nessa subcomissão, que está no âmbito da Comissão de Fiscalização e Controle, é não só fiscalizarmos, como acompanharmos de perto para garantir que as medidas e os recursos anunciados cheguem à ponta e perto de quem está mais precisando. Deputado, desde Dom Pedro, que disse que empenharia a última pedra da sua coroa para evitar que o nordestino passasse fome por causa da seca, que a gente sabe que a seca se converteu numa indústria. E nessa indústria a gente sabe que o problema mais sério é o roubo descarado ou disfarçado dos recursos liberados de Brasília que não conseguem chegar na ponta. E esse vai ser o foco da comissão? Olha, sem dúvida. Antigamente, isso é até motivo de estudo nas escolas, eu mesmo estudei ainda no ensino fundamental, a famosa indústria da seca, que se falava no passado que a classe política, que as autoridades não tinham interesse de resolver o problema, porque a destruição, acima de tudo, o estrago que a seca traz, principalmente para as famílias que estão dentro do problema, é mais fácil em ano eleitoral você chegar com um paliativo, resolver, em certa forma, e por um curto período de tempo, o problema daquelas pessoas que estão inseridas e, a partir daí, ter o lucro político eleitoral. Nós queremos justamente acabar com essa máxima, estarmos aqui atuando enquanto parlamentares e conhecedores do problema, trazendo e acompanhando de perto a execução de fato desses recursos e cobrando e procurando punir e culpar quem está tendo acesso aos recursos e não está aplicando. Nós não podemos conceber, principalmente porque hoje há um acompanhamento muito forte da sociedade por parte da classe política com relação à destinação desses recursos. Então, hoje, quando o recurso é anunciado, todo mundo hoje tem os veículos de comunicação que estão muito fortes, TVs, rádios, a internet está aí com toda força, e eles acompanham de perto o que está sendo discutido e direcionado aqui em Brasília.
E nós queremos justamente fazer com que aquilo que está sendo anunciado aqui, essas medidas como obras estruturantes, como a transposição do Rio São Francisco, outras obras importantes que estão sendo realizadas e serão realizadas. Ações como a venda de milho subsidiado pela Conab, que tem sido importante no interior do Nordeste para garantir a manutenção do rebanho, que, dando um exemplo do meu estado da Paraíba, já foi em 60% dizimado. Para que você tenha uma ideia, 60% do rebanho bovino do estado da Paraíba foi dizimado com esta seca. Sem falar nas dívidas dos pequenos agricultores junto ao Banco do Nordeste, que estão confiscando terras, bloqueando bens de pessoas que não têm como saldar essas dívidas diante da dificuldade climática de produzir. Pois é, ainda agora, recentemente, a presidente Dilma anunciou a liberação de 9 bilhões e dentro desses 9 bilhões estaria, inclusive, a ampliação do prazo para a quitação dessas dívidas dos pequenos produtores. Agora, ela, ao mesmo tempo, usa uma retórica que muita gente critica, porque é uma retórica antiga, dizer estamos preocupados, etc, etc, etc. Mas do ponto de vista da realização de obras estruturantes e definitivas, a gente, infelizmente, entra governo e sai governo e não acontece nada. E para você ter uma ideia, como as obras estruturantes e que, na verdade, resolveriam o problema de uma vez por todas, como é a transposição, como um programa, digamos, constante e permanente de construção de pequenas barragens, de perfuração de poços, que poderiam estar evitando este sofrimento que nós estamos tendo ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, eles, infelizmente, não vêm acontecendo. Porque no ano em que chove razoavelmente bem, ninguém fala em seca. Mas só que nós temos que saber que a seca vai ser uma constante companheira do Nordeste brasileiro. Isso já foi visto nos últimos anos. Então nós temos essas obras estruturantes para que, quando a seca chegar, nós não temos o sofrimento, a saída de famílias da zona rural para as cidades, muitas pessoas que vêm a se desiludir propriamente com o Nordeste e buscar alternativa em outras regiões e estarmos diretamente fornecendo, enquanto agentes públicos, enquanto representantes do povo, condições dignas, principalmente das pessoas mais carentes, de levarem a sua vida e criarem seus filhos com dignidade. Essas obras representam não só uma garantia de produtividade e de desenvolvimento econômico, mas antes de tudo isso, são obras que levam dignidade e, acima de tudo, condições de viver para essas pessoas. Pois é, os anos 30 e os anos 40, Graciliano Ramos escreveu uma obra clássica da literatura brasileira, que é Vidas Secas, que mostra com clareza, num livro muito, muito pequenininho, mas muito bem escrito, o drama do nordestino. Só que o nordestino agora tem acesso a todas as informações por meio da TV Câmara, na parabólica, por meio da Rádio Câmara, por meio da Rádio Senado, dos sites, né? Ele começa a ter consciência disso. Acompanhar de perto. Isso é muito bom. O senhor que tem contato direto com essas populações mais sofridas, deputado, o senhor acha que essas pessoas estão cobrando mais do governo ações mais efetivas? Muito, muito. É impressionante como hoje a população sabe de como as medidas serão executadas, do que está sendo anunciado, acompanhando de perto, cobrando da classe política. Nós participamos constantemente de programas de rádio no interior do estado, onde são cadeias abertas, com o telefone aberto, e liga o cara lá, a pessoa que está na ponta, o pai de família, para cobrar uma ação. Olha, deputado, aqui estamos precisando de uma emenda, porque aqui não tem água, na minha cidade não está chegando o carro-pipa, nós queremos saber por quê, porque a presidente anunciou, porque é que não está chegando aqui, e essa subcomissão veio justamente para acompanhar. Se o governo federal está mandando o dinheiro e não está chegando, vamos saber de quem é a culpa. Se é do governador que não está conseguindo executar, se é do prefeito que não cadastra o projeto, se é a burocracia do ministério aqui em cima, se é a falta de capacidade dos órgãos operarem, para podermos dar um diagnóstico. Eu acho que o Poder Legislativo tem esse papel, o papel de apresentar à sociedade o relatório de como o problema está acontecendo e das possíveis soluções, ouvindo a sociedade diante do histórico e da problemática que já é vivida há muitos anos, e podemos, a partir daí, estarmos construindo justamente um futuro melhor e uma garantia de vida digna, principalmente para o semiárido nordestino. Deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, muito obrigado pela sua participação. Sucesso na presidência da subcomissão. Eu que agradeço o espaço e vamos, com certeza, trabalhar firme para que essa subcomissão apresente um resultado positivo para o povo brasileiro. Obrigado ao senhor mais uma vez, a você de casa também. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Paulo José Cunha. Um abraço e até a próxima.